Continuando, pessoal, então, durante uma revista em um banheiro público, ele foi capturado porque a funcionária desse banheiro era uma informante nazista. Então, ele foi enviado, adivinha para onde? Auschwitz, em trem. E ele já ouvia, já tinha conhecimento do que se passava, mais ou menos, né, nesses campos de concentração. Então, ele conseguiu fugir do trem. E aí ele se refugiou por um ano na Bélgica com a família. Eles ficaram escondidos por um ano. Depois foram entregues à Gestapo em 1943 e em fevereiro de 44 ele chegou a Auschwitz. Não teve escapatória, a Gestapo, os alemães começaram a invadir a Bélgica, a França, passou por Dunkerque, tem aquela história conhecida do cinema, e tem a história também do ex-chefe de Estado da Inglaterra, que menciona a Batalha de Dunkerque, o dia D. Então ele foi capturado em fevereiro de 44, durante o inverno mais rigoroso. Eles estavam em Auschwitz e aí, infelizmente, Joseph Mengele, todo mundo já ouviu falar desse médico que é responsável pelas maiores atrocidades humanas já vistas, né? Eu estive lá, eu vi aonde Joseph Mengele trabalhou, sei aonde os prisioneiros deixavam os seus pertences, chamado de Canadá, isso é mencionado no livro também. Enfim, pessoal, separaram então o autor, né, o sobrevivente, aquele que conta a história, da família. Aí, eis uma das histórias que me chocaram bastante. E logo que ele foi então ordenado para que exercesse os seus trabalhos forçados, ele quis saber o que aconteceu com os pais. E perguntou ao oficial da SS. O oficial o puxou pelo braço, andou uns 50 metros até que conseguisse visibilidade e apontou para a fumaça do crematório. Nesse momento ele percebeu que estava órfão. É a fumaça, os prisioneiros entravam pelas câmaras de gás. Eu estive também, pessoal, dentro das câmaras de gás. Então é uma experiência terrível. Quem desejar um dia, eu acredito que vale a pena, é algo que não se apaga. Eu não sei o que pode acontecer depois do último sobrevivente do Holocausto desaparecer, deixar esse mundo. Aí eu não sei o que pode acontecer com a memória, isso não pode ser apagado da memória. E aí, então, né, havia o crematório, as câmaras de gás, e os mortos, né, os cadáveres iam para o crematório. Então a fumaça e o cheiro característico daquela ocasião, daquele período atroz da nossa história, da humanidade, ele reconheceu então que estava sem os seus pais. O que ajudou foi o ofício a sobreviver, né? Foi o ofício, um amigo chamado Kurt. Eles tinham uma cumplicidade, uma amizade, um ajudava o outro de forma, qualquer ferimento, procurava estancar a hemorragia do outro. Foi algo assim único, uma amizade que perdurou mesmo depois da saída do campo. Enfim, com a chegada dos aliados em janeiro de 45, eles foram libertados, mas ele passou pela marcha da morte e quase morreu. Quando ele estava se entregando, ele não aguentava mais, foi resgatado pelos soldados dos aliados, soldados russos, foi enviado para um hospital. Ele chegou aos 28 quilos, muito debilitado, com febre tifoide, sobreviveu, se casou, teve filhos. Antes ele voltou para Bruxelas e se manteve como refugiado. Havia ainda um antissemitismo resultante do que aconteceu na Segunda Guerra. Ele tinha que renovar o seu visto, o seu passaporte a cada 6 meses, então, diante disso, ele resolveu se mudar para Sydney e lá se estabeleceu com o seu ofício, ajudou na fundação de um museu em homenagem ao Holocausto, aos judeus.
Enfim, 6 milhões de judeus foram mortos, essa história é bem conhecida, morreram cientistas, médicos, advogados, quer dizer, a cura do câncer podia estar ali, né? Pessoas importantes, entre outras doenças, né? A gente viu que sabe do que eles são capazes, né? Os judeus, a importância deles para o mundo. E é mais ou menos isso. Apesar de tudo isso, pessoal, esse livro nos traz uma lição contundente, uma lição que só quem passou consegue transmitir. Tem duas frases aqui, por exemplo: não compartilho a minha dor, e sim a minha esperança. Outra frase: todos os dias lembre-se de ser feliz e de fazer os outros felizes também. Então, apesar de tudo isso, ele transmite essa mensagem que é muito tocante. É um livro que vocês conseguem ler em 2 ou 3 dias ou menos. Vale a pena, recomendo em razão da mensagem. É por isso que eu vou incluir aqui na página do coaching. A vida pode ser bela se você a torna bela. Cabe a você. Então, ninguém enfrentou tantas intempéries como esse autor, o Ed, um sobrevivente do Holocausto, e apesar disso, ele, como alemão, ele se achava assim como um povo educado, exemplo para o mundo, e depois ele foi contrariado nesse aspecto. Por ser alemão, ele foi obrigado a deixar o país. Na verdade, por ser judeu, né, ele foi enviado para os campos de concentração. Essa história é bem conhecida. Enfim, leiam e recebam essa mensagem, e visitem também Auschwitz, uma visita que leva o dia todo com guia em espanhol ou em inglês, alemão, que vale muito a pena. Pessoal, um grande abraço, seja feliz, be happy e até a próxima.